Paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado e meus irmãos, aquele que vive e que reina para todo sempre, aquele que é, que era, que há de vir, aquele que é conosco eternamente. Louvado seja o nome do Senhor nas vossas vidas, e que Deus os abençoe de forma maravilhosamente, e que a graça de Deus esteja abanjada sobre nossas vidas, aperfeiçoada pelo meio do Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas ricas consolações, que as bênçãos sem medida, recalcadas, sacudidas, transbordantes, esteja derramada sobre vossas vidas, bênçãos físicas, bênçãos espirituais, bênção divina da parte do Senhor nosso Deus seja depositada sobre as vossas casas, e que a paz do nosso Senhor, a qual excede a todo o entendimento, esteja com todos vós. Amém? Engrandecido seja Deus. Momento de nós passarmos um período buscar no Senhor algo maravilhoso que vem aos nossos corações. Primeiramente, o Senhor dirige a mim a tua palavra e assim, possessivamente, nos faz transmitir essas maravilhas que vêm da parte do Senhor nosso Deus. Lá em Mateus capítulo 4, aqui a partir do verso de número 12, diz assim: Jesus na Galileia e o primeiro discípulo. Nós observamos e vamos entender que toda a pregação do ser humano, quando é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ela não vem em um objetivo de nos trazer riquezas ou bênçãos espirituais. Ela vem em uma circunstância sobre nossas vidas, por meio do Espírito Santo, para nos chamar toda a terra ao arrependimento genuíno, pleno e com sinceridade, para que as pessoas na terra produzam esse fruto digno de arrependimento. João Batista, ele pregava no deserto, era pregador no deserto, mas a pregação de João Batista era acerca do arrependimento. João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aqui nós vamos entender Jesus, porém, ele ouvindo que João estava preso. Quando João estava preso, sobre o poder do rei Herodes, Jesus já tinha, a revelação por meio do Espírito de Deus, que João Batista ele não voltava mais dali, que ali seria o fim de quê? Do ministério de João Batista. Então, quando Jesus ouviu que ele estava lá, estava onde? Preso, ele voltou para a Galileia, Jesus voltou para a Galileia, deixando Nazaré, e foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulun e Naftali, ou seja, cidade marítima, que era cidades ali próxima ao mar, areia do mar, de frente ao mar, ali de, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é a cidade marítima, glória a Deus, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulun e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do rio, além do Jordão, da Galileia, das nações. Olha só, era das nações, meus amados. Observamos que o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz sobre eles raiou por meio de Jesus, Por ele raiou por meio de Jesus. E desde então, que quando Jesus soube que João Batista estava ali, preso, no cárcere, sobre o domínio do rei Herodes, houve uma festa ali, aonde João Batista advertiu o irmão Filipe de Herodes, que ele tinha uma mulher que chamava Herodias, onde houve uma festa ali de aniversário do rei Herodes. E houve que João Batista foi até lá naquele palácio para advertir Herodes que não era lícito que ele possuísse a mulher de seu irmão, que ele estava cometendo um adultério. E até aí, desde então, Herodias, ela se enfureceu e procurava um meio de fazer com que João Batista
fosse, ó, decapitado, ou desejou a morte de João Batista. Observamos que nessa festa, aleluia, a Herodias tinha uma filha, e ela começou a dançar para com esse rei, para o rei Herodes. Ela começou a dançar ali, e os olhos de Herodes se encheu, porque aquela mulher era uma formosura. E nós observamos que o rei Herodes, como rei, ali ele chamou aquela mulher e declarou a ela que daria a ela tudo quanto ela quisesse. Até parte daquele reino ele daria a ela, porque se agradou daquela mulher dançando. Entendemos que muitas das vezes o homem cai no laço da fraqueza por ver algo por fora, mas não sabe o que está por dentro daquela determinada pessoa. Isso é vice-versa. O que atrai o homem, ou o que atrai a mulher por fora, não é aquilo que está por dentro. E nós observamos que ela, no momento, ficou pasmada e não sabia o que pedir. Ela correu até a sua mãe e explicou à sua mãe a situação, e ali a sua mãe ensinou a sua filha a pedir a cabeça de João Batista sobre uma bandeja. Olha, que você me dê a cabeça de João Batista sobre uma bandeja. E ela chegou ao rei Herodes, e assim ela fez o pedido, e como o rei não podia voltar atrás da sua palavra, ele era um homem temente a João Batista. Ele sabia da pessoa e do profeta que era João Batista, né? Ele temia, tinha um grande respeito pelo profeta, mas em cima da sua palavra ele não poderia quebrar. Ali ele pediu que os seus soldados fossem até lá, né, no cárcere onde estava João preso, e trouxesse a cabeça dele sobre uma bandeja. E assim ele fez, e a entregou nas mãos, né, daquela mulher. Mas, meu amado irmão, quando Jesus soube disso, que João Batista estava ali, Jesus ele já deu início ao seu ministério. E ali foi o fim do ministério de João Batista. Mas Jesus, continuamente, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que é esse reino? O reino de Deus. Meu amado irmão, está aí o tema. Que nós, quando nós vamos pregar por meio do Espírito Santo, o objetivo da pregação não é pregar a chave de carro, não é pregar a porta de emprego, não é pregar riquezas, não é pregar bênçãos materiais, é pregar arrependimento. Esse é o objetivo da pregação para com todos os pregadores. Aonde você vê essas pregaçãozinhas de facilidade, meu amado irmão, tome cuidado com essas pregações. Tome cuidado com essas revelações de porta, com essas revelações de chave de mansões, de chave de carro, porta não sei de quê. São muitas chaves que eles pregam, mas a porta, eles não falam qual é a porta que vai abrir aquela chave, só pregam a chave. Então, meu amado irmão, aonde muitas das vezes as pessoas são frustradas porque não se cumpre aquilo, porque não vem da parte de Deus. Essas revelações é uma profetaiada que a qual as pessoas se engodando e ali enganando e sendo enganado, porque não vem da parte de Deus essa revelação. Deus ele não está mais em nos abençoar fisicamente do que nos salvar. O prazer de Deus está mais na nossa salvação da nossa alma. Pode ter riqueza? Pode. Mas o Senhor, primeiramente, ele diz na sua palavra, em primeiro lugar, buscai no reino de Deus e a tua justiça. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É no tempo de Deus, é na hora de Deus. Não adianta você vender algo, fazer troca por algo que vai vir do Senhor. Aquilo que Deus tem para você, só apenas tome posição, que no momento de Deus vai acontecer, na hora do Senhor. A bênção do Senhor, ela é condicional. Ela tem condição para como nós receber ela. Obedecendo, sujeitando a Deus. Sujeitando-vos, pois, a Deus, resistindo à nossa carne, resistindo ao diabo, e eles fugirão de nós.
Nós temos que sempre permanecer em Cristo Jesus, amém? Mas a mensagem, isso é um fundamento para nós pregarmos aonde? Aqui no livro de Jonas, capítulo de número 3, aonde o Senhor pede Jonas para ir pregar em Nínive, o arrependimento dos ninivitas, amém? Mas antes disso, vamos louvar ao Senhor com esse louvor maravilhoso, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aquele que quer vir após mim, negue-te a ti mesmo, toma a tua cruz e seja digno de carregar ela todos os dias das vossas vidas. Aquele que quer seguir Jesus, leve a tua cruz. Quem quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga dia após dia. Siga Jesus. Não existe evangelho sem cruz. Não existe pregação sem cruz. Não existe mensagem sem a cruz. Porque a mensagem é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus nos arrodeia. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, revestindo-nos de toda a humildade, revestindo-nos de toda a sabedoria e entendimento, de toda a graça diante do Senhor e das suas armaduras, e nos preparar contra os dias maus. Não podemos ficar de braços cruzados, porque o reino dos céus é tomado à força. Não é de braço cruzado que nós vamos ganhar a batalha, mas é de joelho orando ao Senhor, nos humilhando na presença dele e buscando a sua face em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado. A internet está ruim, mas vai dar certo em nome de Jesus. Está cortando a internet. Conexão filial, você começa. Jesus, está limpando a atmosfera em nome do Senhor Jesus. Ai, quando aparece esse estranho atrapalhado. Oh, aleluia, Jesus. Seja conosco, Jesus. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Senhor Jesus. Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, Ele vive em mim, aleluia. Já estou
crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, Ele vive para todos sempre em mim. Aleluia, Jesus. Bem-aventurado aquele que confia fielmente no Senhor, aquele que deleita nele, que faz dele a sua força e que faz dele o seu refúgio, a sua fortaleza, que ele é e sempre será o nosso socorro presente no momento da angústia. Ele vive em nós, ele reina sobre aquele que busca obedecer e se esforça a praticar os seus estatutos e mandamentos, a tua palavra. Já estou crucificado com Cristo, vivo agora, não mais eu não vivo mais o eu. Já estou crucificado com Cristo, vivo agora, não mais eu já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Ele levanta as suas mãos e já estou crucificado com Cristo. Se com ele nós já estamos crucificados em sua morte, mas também em seu batismo, nós somos batizados na sua ressurreição. Com ele nós morremos para o mundo e com ele nós vivemos para com o Senhor nosso Deus. Cristo vive em nós. Cristo vive naqueles que obedecem. Cristo vive naqueles que buscam a te servir com sinceridade. Cristo, ele habita por nós, em nós, por meio do teu Espírito. Cristo, ele reina em nossa vida. Ele quer governar você. Ele quer reinar na sua casa. Ele quer governar dentro da sua família. Ele quer trazer paz. Oh, Jesus, vai derramando da tua paz. Vai derramando do teu Espírito. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque tu vive em nós, Senhor. Tu vive em nós, Jesus, por meio do teu Espírito. Estás presente em nossas vidas. É o nosso livramento. É o nosso refúgio, o nosso socorro. Na hora da angústia. Somente Jesus é o único. Fora dele não há outro. Acima dele não há outro. Abaixo dele não há outro. Ao lado dele não há outro. Somente ele é. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim, diz o Espírito Santo. Que ele é aquele que era, que há de vir. Porque o Senhor Jesus, ele é o único Senhor. Não há salvação em outro meio. Não há salvação em outro caminho. Ele não é só um caminho. Ele não é só um caminho. Ele é o caminho. Jesus, ele não é só uma vida. Ele é a vida. Jesus, ele não é só uma verdade. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o único. E fora dele não há outro. Diz o Espírito Santo à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Ouça o que o Espírito Santo diz. Ouça o que o Espírito Santo diz. Até por uma coroa, ele trocar. Aleluia! Cristo vive em mim. Ele vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia! Cristo vive em mim. Ele vive e reina para sempre. Aleluia! Cristo vive em mim. Aleluia! Cristo vive
ainda estamos crucificados. E na cruz, ou se na cruz, ou se na cruz, ou se na cruz foi onde foi o nosso Senhor, onde ele foi emanado, onde ele foi crucificado, onde foi derramado o sangue, purificador, manador dos nossos pecados, o sangue remidor, foi lá na cruz do Calvário, foi na cruz, 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 foi lá na cruz, foi naquela cruz, onde ele se fez maldito, foi naquela cruz, onde ele tomou sobre si aquilo que era meu, aquilo que era teu. Foi naquela cruz que ele não tinha nenhum pecado, mas ele se fez pecador. Foi naquela cruz que ele tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre ele nossas dores, tomou sobre ele nossa enfermidade. Aquela coroa de espinho não era para ele, era para nós. Mas ele se colocou em nosso lugar. Ele se colocou intercessor por nós. Ele intercede por mim e por você. Ele se fez na cruz para nos dar a vida eterna, para nos dar salvação, para nos dar tudo aquilo, segundo o Espírito Santo, nos concede por meio da nossa obediência a Cristo Jesus. Vamos obedecer, vamos praticar, vamos adquirir fruto digno de arrependimento e vamos buscar o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que vive e que reina para todo sempre. Glória, 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 glória a Jesus. Graças a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Cordeiro. Oh, aleluia, Jesus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece em a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Só Jesus Cristo, Ele é digno. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus é o único Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, Jesus. Eu sei que sempre está comigo. Ele está em todo lugar. Ele está em todo meio. Ele é onipresente, ele é onisciente. Ele se faz em todo lugar. Ele está aqui nesse momento, ele está aí na tua casa. Ele está sobre os quatro cantos da terra. Porque ele é onisciente, onipresente, ele é onipotente. E somente ele é. E somente ele será. Todas as coisas ele foi fundada por ele. Todas as coisas é para ele, é dele, é por ele, é para ele. Nada pertence ao homem, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, o servo é dele, as servas é dele, a palavra é dele.
Ramanana, Sebi Kovaramache, Alama, Ele Carabashe, Alama. Santo, santo é somente Ele. E todas as coisas operam para o bem daqueles que te amam. Jesus, Deus é único. Todas as coisas operam para o bem daqueles que te amam. Jesus. Todas as coisas operam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, Jesus. Nós entregamos em tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que me pertence. Te entregarei, Senhor. Tudo entregarei a ti, Senhor. Está tudo sobre o teu altar. A minha casa, a minha família, as minhas situações, os meus problemas, as minhas dificuldades, o impossível. Para o bem, aquele que te ama, Jesus. Todas as coisas operam para o bem, aqueles que te amam. Jesus, 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 Jesus. Só Ele é único, só Ele é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de toda a honra, de toda a glória. Tudo e todas as coisas é Ele, é para Ele, é por Ele e é dele. Nada é nosso. Todas as coisas é para o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor. E se tu amas a Deus, Ele contribui, te beneficia com as tuas orações, te beneficia com os teus pedidos, com as tuas petições. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, papai querido, pai amado. Ó Santo de Israel. Todo-Poderoso é somente a ti. A ti nós nos rendemos toda a honra e toda a glória, Senhor. Só tu és santo, só tu és fiel. Oh, aleluia, Jesus. Santo Deus e eterno Pai. Nesse momento, meu Pai, até aqui, quero te agradecer. Até que o Senhor tem dado graça, tem dado força. Até que o Senhor tem nos guardado, Senhor. Papai, não tem palavras, meu Deus, além de gratidão. Se houvesse assim, eu diria ao Senhor. Porque tu és digno, meu Deus, de tudo e de todas as coisas. Papai, quero te pedir perdão nessa noite por minhas fraquezas. Reconheço as minhas debilidades, a minha insignificância diante de ti. Me humilho diante das tuas poderosas mãos, diante da tua face, meu Pai, e me prostro aos teus pés neste momento. Me perdoa, Senhor, as transgressões. Me perdoa, Senhor, as iniquidades. Perdoa os pecados que muitos são eles diante de ti, Senhor. Perdoa as palavras inapropriáveis, desagradáveis aos teus ouvidos. Se eu com palavra, meu Deus, degredi ou difamei, ou trouxe, meu Deus, alguma mágoa sobre algum coração de irmão ou de irmã, até mesmo dentro da minha casa, com o filho ou com minha esposa. Pai, te peço perdão por essas ações. Algo que veio de mim, que veio da minha carne, algo que eu me lembro e que eu não me lembro, Senhor, te peço perdão. Lança-te sobre o mar do esquecimento, meu Pai, e renova, Senhor, uma aliança com o teu servo. Eis-me aqui, Senhor. Purifica-me, Senhor, segundo os meus lábios. Purifica-me segundo a tua palavra. Envia assim como tu enviaste sobre Isaías, brasas de fogo que veio do teu altar, do teu trono acesa. E ali se pôs sobre o lábio dos profetas purificando. Purifica meus lábios, purifica as minhas mentes, purifica meu coração, purifica, Senhor, o meu interior, ainda que a minha carne corrompa, Senhor. Mas o meu interior tem que estar incorruptível, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Me ajuda a te servir. Ajuda meus irmãos na caminhada a andar na tua presença, Pai. Ajuda, Senhor, aqueles que querem, meu Pai, te servir com vigor, com sinceridade.
Meu Deus, ainda assim, Senhor, eu te peço perdão, porque muitos são os meus pecados diante de ti. Reconheço, meu Deus, que eu sou sujeito a falhar. Que grande são as minhas transgressões diante de ti. Mas eis-me aqui me rendendo aos teus pés, para te pedir perdão. Se com palavras, Senhor, humilhei alguém, ou feri alguém nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço perdão. Estende as tuas mãos sobre meu lar, sobre a minha casa. Reconhecendo, meu Pai, as minhas fraquezas, ainda que eu estou em um corpo de pé, em um corpo carnal, ainda a carne geme, ainda a carne deseja. Mas me ajuda, Senhor, a mortificar a nossa carne. Nos ajuda, Senhor, a te servir de uma forma agradável e uma forma de devoção a ti, papai. Porque é somente a ti que nós devemos, meu Pai, nos humilhar. É somente diante de ti que nós devemos nos curvar, Senhor. E nesse momento eu me humilho. Eu inclino meus olhos para o chão e inclino a minha cabeça para baixo a terra. Para te dar a entender, Senhor, que não é só da minha boca para fora que eu estou a falar, mas da minha alma, no meu profundo, no meu coração, no meu íntimo, Senhor, a qual o Senhor conhece. Porque o Senhor conhece o meu interior. Muito mais além do que eu próprio, meu Deus. Muito mais além do que eu próprio. O Senhor sabe, conhece as minhas necessidades. O Senhor conhece as minhas fraquezas, então vai renovando, vai fortalecendo-nos na força do Senhor. Nos fortalece, na força do Senhor. Nos rime, papai, com o sangue de Cristo. Nos purifica e nos torna puros, Senhor. Nos limpa e nos torna limpos, papai. Assim como as nuvens, meu Deus. Branca e alvos como a neve. Nos torna o sangue de Cristo. O sangue expiador. O sangue emanador, purificador, daquele que te arrepende dos seus pecados com sinceridade diante de ti. Oh, Senhor, eu reconheço, meu Pai, que eu sou uma pessoa que tem lábios impuros, que tem ações que desagradam a ti, Senhor. Mas me ensina, meu Deus. Renova as nossas forças. Fortalece o nosso físico, o nosso espírito. Renova o nosso espiritual, Senhor. Nos capacita segundo a tua vontade. Nos reveste, Senhor, com a sua invisibilidade. Esse manto que nos torna invisível diante dos olhos do nosso inimigo. Nos ensina a te servir e a andar na tua presença como pessoas espirituais, homens e mulheres cheias da virtude e do poder. Nos capacita, Pai, nos dando dons espirituais, que é revestimento, que é fortalecimento para a tua igreja. Nos limpa e seremos limpos. Nos cura e seremos curados. Nos sara, Senhor, e assim seremos sarados. Nos purifica e assim seremos purificados. Nos liberta, Senhor, e assim seremos libertos. Nos salva, ó Pai, e assim seremos salvos. Por meio da tua graça, por meio da tua misericórdia, por meio da tua compaixão, ó Senhor. Não retire de nós o teu Santo Espírito. Não permita, meu Deus, que o opróbrio permaneça sobre nós. Arranca a vergonha, o opróbrio. Joga por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Vai repreendendo a inveja. Vai repreendendo a obra de feitiçaria, de macumbaria nessa noite. Ei, caramba, oh, Pai, onde houver, meu Pai,
alguma obra perversa. Em nome de Jesus. Vai destruindo agora os altares da bruxaria. Vai destruindo agora os altares da macumbaria, da magia negra, obra de voodoo, sempre espiritismo. Vai destruindo, Senhor, pacto, meu Pai. Aonde houver, Senhor, gota de sangue agora, para com o nosso adversário, quebra agora esse pacto de imundícia. Agachou, bicova, naramá, sebifé. Queima, Senhor, todos esses altares de bruxaria imunda. E aonde nome foi levado, Senhor, de homens e mulheres que te servem. Na Mata Virgem, na encruzilhada, no cemitério, na cachoeira, enterrado com ossos de galinha, com pele de serpente, aonde foi feita essa obra agora, em nome de Jesus, eu declaro quebrada, dissipada agora, desfeita pelos o sangue que nos purifica, que nos dá graça, que nos faz andar na tua presença, Senhor. Com fidelidade, com honestidade, com justiça e com a verdade. Porque tudo isso dissipa a iniquidade e o pecado em nossa vida. A justiça e a verdade. E buscar o entendimento e conhecimento na tua graça, Pai. E assim eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra que está aqui, 10 versículos, rapidinho, vou fazer a leitura aqui e trazer algo maravilhoso dentro dessa mensagem, riquezas que o Senhor trouxe ao meu coração, nesse momento, enquanto orava acerca de quê? Do arrependimento. Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Nínive é uma cidade que pertence à Síria. De maneira nenhuma, Jonas queria a salvação para aquele povo. Jonas foi covarde, não. Porque Jonas entendeu no seu sentimento que os ninivitas eram pessoas terríveis, eram pessoas rebeldes, eram pessoas que não tinham temor de Deus, eram pessoas que guerreavam contra o povo de Deus e matavam o povo de Deus. Jonas não queria a salvação para aquele povo. Não queria que a misericórdia de Deus de salvar aquele povo fosse alcançado ali. Mas como Deus diz que o homem olha a aparência, mas porém ele sonda o coração. Ainda não havia chegado ao entendimento dos ninivitas acerca desse Deus invisível, mas poderoso para salvar. Não havia chegado alguém que houvesse pregado para dar uma oportunidade àquele povo de salvação e dar a ele o poder de que do arbítrio, do arbítrio, de escolher. Aonde foi surgindo essa oportunidade. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. Meu amado irmão, o Senhor está deixando bem claro. Olha, Jonas, não é pregação de chave de carro. Olha, não é pregação de mansões. Não é pregação de porta de emprego. A pregação está ali, arrependimento. A pregação para o arrependimento. Nós que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nos dias de hoje, todas as igrejas, pode ser qual for, meu amado irmão, todas estão precisando de pregações de arrependimento. Não é pregação de prosperidade.
Não é pregação de enriquecimento físico, mas é riquezas espirituais. Sabemos que chegamos a um entendimento maravilhoso, que a volta de Jesus ela nos arrodia de forma tal que se nós não estiver atentos, que se nós não estiver na torre de vigilância, não vamos ouvir o zoar da última trombeta. Se nós não estiver atentos, se nós não estiver despertados do sono da morte, da indolência, nós não vamos ouvir e nós vamos ficar para a grande tribulação. Aí sim, meu amado irmão, aí nós vamos ver o que é sofrimento de verdade. O evangelho não é um fardo pesado. O evangelho não é pesado. Pesado é o pecado nas vossas vidas. Pesado é você fazer a sua vontade. Pesado é nós fazermos aquilo que uma hora quer e outra hora não quer. Outra hora faz e outra hora não faz. Isso é pesado porque até aí ninguém está servindo a Deus. Está servindo apenas a tua vontade. Não adianta usar desculpinha. Eu não vou à igreja porque é assim, assim, assim. Eu vou fazer em casa mesmo. Não adianta usar essas desculpas mesmo. Não adianta usar essas desculpas porque estão fazendo para a sua própria vontade. É para o seu próprio ego. É desculpa para você não estar dentro de uma igreja. É desculpa para você não estar no meio entre irmãos. Não adianta. Isso aí para Deus não rola. Para Deus essas coisinhas de mimimi, de conversinha fiada, não tem vez. Ou você serve, ou você não serve. Ou você serve a verdade, ou você serve a mentira. Ou você serve a justiça, ou serve a injustiça. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Pode servir você também. Ninguém impede de você servir as suas vontades, a sua carne. Mas, porém, a Bíblia é bem clara que sangue e carne não herdam o reino de Deus. Portanto, Deus diz, prega a pregação que eu vos disser. Que eu disser para ti, Jonas. Não vai mudar o curso nem rotatória das minhas palavras e eu hei de colocar em sua boca. E muitos estão desviando o curso da palavra de Deus e não está pregando na sua essência. São heréticos, heresia. E muitas pessoas com seus 20, 30 anos, 40 anos de igreja ainda são criancinhas mimadas. Porque para ser criança no reino espiritual, você pode ter 50 anos, 100 anos dentro da igreja. Mas são criancinhas levadas a todo tipo de doutrina, sabe? Aquelas crianças correndo atrás de doce, atrás de balinha. Onde estiver dando balinha, jogando balinha para cima, ela está ali juntando. Muitos estão desse jeito. Criancinhas mimadas, nécias. Não querem buscar conhecimento da palavra de Deus. Não querem obedecer. Até conhecer, conhece, mas não obedece. Conhecer por conhecer, até o diabo conhece. A Bíblia diz que ele estremece, mas não obedece. Tem homens tomando o lugar do diabo na terra. Tem mulheres tomando o lugar do diabo na terra. Conhece, estremece, mas não obedece. Vale mais o obedecer. Para Deus, vale mais o obedecer. Porque conhecer, meu amado irmão, conhecer, você pode conhecer, ser os melhores teólogos do mundo, mas se não estão obedecendo, sujeitando a palavra, você não conhece, não tem entendimento de nada. É apenas pessoas sem entendimento. E faz aquilo que você entende da palavra de Deus para benefício próprio, para beneficiar suas vontades, achando que isso lhe dá legalidade a você viver a sua vida de tudo quanto é jeito. O poder está na escolha. Mas cada um vai ser pago segundo o seu trabalho. Cada um vai receber o seu prêmio, seja bom ou seja mau. E levantou-se Jonas e foi a Nínive,
segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade. 3 dias de caminhada, olha só, essa cidade era grande. 3 dias de caminhada para fazer uma rota sobre aquela cidade. E começou Jonas a entrar pela cidade. Caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O que é isso? Será destruída. Era a cidade ou era o povo daquela cidade? Meu amado irmão, seria verdadeiramente, era o povo, com tudo que havia naquele lugar, seria destruído. E os homens de Nínive creram em Deus que o Jonas pregava e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até ao menor. Olha só, meu amado irmão, a Bíblia está bem clara. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra do Senhor. Jonas pregava pelo Espírito Santo de Deus acerca do arrependimento. Imagine arrepender Nínive, porque o juiz de Deus chega sobre esse lugar. Destruição. E o povo deu ouvido àquela palavra. E o povo sujeitou àquela palavra. E começou o quê? E creu naquela palavra. E creu no Deus que Jonas estava pregando. E muitas pessoas não creem nesse Deus. Muitas pessoas não creem nessa palavra. Essa palavra ela é espírito. Quem crê e quem busca entendimento é quem anda no Espírito. O povo entendeu aquela mensagem, irmã, na Sérvia. Quando chegou ao seu entendimento, o que aquele povo foi fazer? Ele foi se humilhar. Para que Deus, com a tua misericórdia, ali dando o quê? Mais uma oportunidade para com aquele povo. Porque essas palavras chegou ao rei de Nínive, também chegou ao rei de Nínive a palavra. E levantou-se do seu trono e tirou de si suas vestes, aquelas vestes real, a coroa. Então ele tirou tudo, porque diante de Deus não há rei. Ele é o único rei. Diante do Senhor não há rei. Ele é o único rei. Aquele que é rei aqui na terra, diante do Senhor, é um trapo. Diante do Senhor não é nada. Sabe, o homem mais rico dessa terra, do mundo todo, diante de Deus é o homem mais pobre da face da terra. Irmã, é o homem mais pobre da face da terra, diante do nosso Senhor. É homens arrogantes, soberbo, cheio de altivez, da ordem e achando o rei de toda a terra, mas ele não é. Na verdade, é um homem pobre de espírito. Pode ter bastante riqueza física, mas aquela riqueza, naquele grande dia, não vai salvar ele. Aquela riqueza não vai poder livrar ele daquele grande dia do juízo do Senhor. Dinheiro, bens materiais, não salva ninguém. Dinheiro, bens materiais, não dá cura para ninguém. Pode comprar os melhores médicos, mas quando é a mão do Senhor, pode ter milhões e milhões, que aquilo ali não vai passar de R$1, não vai servir para nada. É igual, meu amado irmão, uma pessoa num deserto e ele ser milionário. E tem um pobre ali que não tem nada, não tem riqueza nenhuma, mas ele tem o quê? Uma botijinha de água. Aquele homem no deserto com aquela botijinha de água, ele está mais rico do que aquele homem que tem milhões. Por quê? Porque o dinheiro ali não vai arrumar água para ele, não vai se transformar em água para ele. E no deserto é muito quente
E a sede que vem sobre a pessoa, a secura. Aquele que tem a sua água, se ele fosse vender para aquele homem um copo de água, é capaz dele dar toda a sua riqueza por um copo de água lá no deserto. Aonde tem abundância, meu amado irmão. Mas lá no deserto, riqueza não tem valor nenhum. É igual pessoas que sabem nadar. Nós observamos Pedro, era um homem que lidava com o mar. Era pescador e tinha entendimento do mar. Mas no dia em que ele começou a se afundar, cadê a profissão dele? Com certeza ele sabia nadar, né? Não adiantou nada aquele talento que ele tinha. Se Jesus não pega a mão de Pedro e ribasse, ele morreria afogado ali naquela noite, naquela madrugada. Então, meu amado irmão, o que o homem adquire na terra, diante do Senhor, é trapo, não é nada. Essas profissãozinhas que a pessoa acha, se soberbece, se acha, né? Como se diz, se acham maior que os outros, se colocando como se fosse o melhor, diante de Deus isso aí não é nada. Esses reis que têm grande riqueza, naquele grande dia ele vai temer diante do Senhor. O medo vai bater, mas a sua riqueza não vai poder livrar ele do grande juiz de Deus. E nem nós, meu amado. Por isso, é bom estar na presença do Senhor, servir a Deus com sinceridade, arrependendo-nos dos nossos pecados e andando na presença de Jesus. O rei reconheceu aqui, poxa, diante desse Deus que ele está pregando aí, eu não sou rei nenhum, eu vou tirar aqui minha veste, minha roupa real. E o que ele fez? Ele também foi se vestir de saco de pano, meu amado. Foi se humilhar, para que Deus não trouxesse o quê? Aquela destruição aos ninivitas, porque chegaria ao rei, beneficiando aquele povo a salvação. E o Senhor nos beneficia no dia de hoje, a salvação. Você pode ter riqueza, mas a sua riqueza não vai te salvar. Não vai me salvar. Não vai salvar a sua casa, a sua família. Uma vida de obediência, uma vida de devoção a Deus e uma vida de andar com Jesus é que nos garante a nossa salvação. Mas depois que nós saímos dessa cobertura, não temos salvação nenhuma. Quando nós saímos da cobertura de Jesus, é porque nós estamos dependentes de nós mesmos. Nós não queremos ser dependentes de Deus. Aí você faz de você o seu próprio Deus. Faz tudo o que você quer. Mas naquele grande dia não vai ser assim. Vai prestar diante do Senhor. Vai apresentar diante dele como um soldado, seja bom ou seja mau. E você vai colher. E você vai colher segundo o seu trabalho. Eu vou colher segundo o meu trabalho. Porque essa palavra chegou ao rei da Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Olha só, o homem foi se humilhar, assentou-se sobre a cinza, o ato de humilhação com sinceridade. E divulgou em Nínive, por mandado do rei, olha só, ele divulgou ali um decreto, por mandado do rei, dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, e nem bois, e nem ovelha, movem coisa alguma, e nem se lhe dê pasto. Olha só, ele está aplicando jejum já, para que eles não comissem, nem até os animais, não era para comer, não era para ele alimentar, nem homem, nem mulher, nem criança, era para todos sujeitar ali aquele propósito de humilhação. Todos se vestiram de pano de saco. Nem ovelha movem coisas alguma, e nem se lhe dê pasto, e nem bebe água. Mas os homens e os animais estão cobertos de pano. Estão cobertos de pano de saco. E clamarão fortemente a Deus, olha só, ao Deus de Israel. Ele conhecia esses Deus, não. Mas ele creu na palavra que Jonas estava pregando e agora ele está se humilhando. E vamos clamar a esse Deus para que essa destruição, o Senhor não venha deixar ela nos alcançar. Que o Senhor
venha permitir que nós seremos destruídos. Eles todos vestiram de saco. Todos foram se humilhar. Crianças, mulheres, homens, jovens, animais, olha só, até os animais se vestiram de saco de pano. E ele permitiu que ninguém comesse nada daqueles propósitos determinados por dias. Que ninguém comesse nem sequer bebesse água, meu amado. Nós vimos aqui quão terrível é quando o mau cheiro do pecado de um lugar chega às narinas do Senhor. Que o Senhor, ele não olha com sentimento. O Senhor não olha com emoção. O Senhor, ele pesa a sua balança. E quando ele vê que o pecado aumentou sobre a terra, porque aumentando o pecado, aumenta a violência na terra. Aumentando o pecado, aumenta a iniquidade na terra. Aumenta a maldade na terra. E por conta da maldade, por conta da iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. E quando o Senhor vê isso, o Senhor olha para a terra e se arrepende de ter criado o homem. Se arrepende de ter criado o homem. E diz a Noé: faça para ti e a tua família uma arca, porque eu me arrependi de ter feito o homem. Porque eu vou destruir com um dilúvio toda a carne vivente que há espírito vivente sobre a terra, incluindo tudo. Animais, homens, mulheres, répteis, animais aquáticos, animais voadores. Seria tudo destruído. Com exceção de Noé e sua família. Meu amado irmão, a terra precisa se humilhar diante do Senhor. A terra precisa buscar Deus. Quando eu falo de terra, não é a terra que nós pisamos, não. Que nós somos essa terra. Somos nós que somos a terra. É nós que precisamos nos humilhar, porque é nós que tem espírito de vida. É em nós que habita o espírito de vida do Senhor. Que ele der um sopro para tirar todo dessa terra, o seu fôlego de vida, ele tira. É a misericórdia de Deus, meu amado. Que nós precisamos todos os dias nos humilhar diante do Senhor. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhe faria a não fazer. Olha só, meu amado irmão, o poder do arrependimento no ser humano. Olha só o poder das nossas humilhações, para quando com sinceridade, para quando Deus olha e vê com aquela sinceridade sobre a terra. Aí Deus se arrepende do mal que ia fazer. Deus, ele muda a história. Deus, ele muda a página. Ele muda aquele cenáculo. Ele muda aquela situação. E agora vem o quê? A benevolência de Deus. Agora vem a misericórdia do Senhor, determinando o que? Graça de salvação para com aquele povo. Era um povo que não conhecia a Deus. Mas nas pregações de Jonas, por meio do Espírito Santo de Deus, chegou ao entendimento daquele povo. Esse Deus é verdadeiro. Vamos nos humilhar. Vamos fazer algo e vamos voltar para esse Deus. Para que ele não venha fazer conosco essa ira, para que a indignação, a ira de Deus, desse Deus não caia sobre nós, nos trazendo essa destruição. A terra precisa se humilhar. A terra precisa buscar a Deus. A terra precisa se converter.
E houve essa convenção de que dos maus caminhos dos ninivitas, das más obras que ele faria. E agora começou a fazer aquilo que era agradável a Deus. E Deus viu a sinceridade daquele povo e veio o quê? Veio esse quebrantamento do Senhor sobre aquele lugar. E aí veio a paz do Senhor, meu amado. Nós precisamos buscar cada dia mais. Nós precisamos nos humilhar cada dia mais. As igrejas têm que ensinar as ovelhas, aos hall de membros, a pedir perdão uns aos outros. Ainda que não pecou, que não lembre de nenhum pecado, mas é mandamento de Deus. Se toda a igreja fizesse assim, ensinar as igrejas a pedir perdão, olha só, igreja, todos viram para os irmãos e vamos aqui, Senhor, me perdoa. Se eu feri alguém com alguma palavra, Senhor, se eu me lembro ou não me lembro, se eu pequei contra alguém, ao mesmo tempo eu peço perdão e ao mesmo tempo estou perdoando meus irmãos, meu amado irmão. Aí você vai ver uma igreja crescer robusta, forte. É a mesma coisa de nós dar um tapa na cara do diabo, porque nós estamos cumprindo o quê? O mandamento do Senhor, o mandamento do perdão, que na medida em que perdoar, nós também seremos perdoados pelo Pai. Mas não havendo perdão, o Senhor também não nos perdoa, meu amado. Por isso que nós temos que praticar e buscar esse amadurecimento. E tem pessoas que endurecem o seu coração e não conseguem pedir perdão e não conseguem perdoar. E dizem ser de Deus. E dizem ser de Deus, meu amado irmão. Essa pessoa, ela não chegou ao pleno amor de Cristo Jesus. Porque Jesus nos ensina a nos humilhar. Jesus nos ensina a perdoar e a ser perdoado. Jesus nos ensina a ser humilde. Por isso que ele abate o soberbo, mas ele dá graças aos humildes. Humildade é fundamental para quem serve Jesus. Obediência, obediência, obediência. Amém, meu amado irmão? E essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração e a qual ele me faz, por tua graça, compartilhar para com os irmãos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, quero te agradecer por essa mensagem maravilhosa. Uma mensagem poderosa, a qual o Senhor trouxe ao coração do seu servo, que está compartilhando, Senhor, para com todos aqueles que o mais tardar vai estar ouvindo. Pai, eu peço a tua bênção sobre a minha casa, sobre a minha família. Peço livramento e proteção da parte do Senhor. Bênçãos físicas e bênçãos espirituais da parte do Senhor. Vai derramando sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E sobre todos aqueles que crêem em nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. E te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o amor e a graça e as ricas consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Não somente hoje, mas amanhã e sempre. E todos que concordam, digam amém. Amém, meu amado irmão? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paz e a graça